Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre delas por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, para todos aqueles que nos escutam. Sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e convosco faço este caminho de percebermos a riqueza da nossa fé, maiormente a partir do sacramento da reconciliação. Já falámos no programa anterior da dimensão do pecado, como examinarmos a consciência, como nos aproximarmos do Senhor para podermos ser perdoados, mas importa também ter consciência que quando é que este sacramento nasceu? Às vezes é importante percebermos também a origem, qual foi o primeiro momento em que Jesus instituiu os sacramentos. E basicamente na Bíblia nós encontramos sempre esses dias, esses momentos. E reparem, esta beleza deste sacramento da reconciliação nasce em pleno dia de Páscoa. A Eucaristia nasce na Quinta-feira Santa, quando Jesus, antes de se entregar definitivamente na cruz, entrega-se no pão e no vinho consagrados, também depois, já como ressuscitado, aparecendo aos discípulos, dá-lhes, através do Espírito Santo, o poder de perdoar os pecados. É o texto do Evangelho de São João e que nós escutamos todos os anos no segundo domingo da Páscoa e que depois, também por vontade do mesmo Jesus, através de Santa Faustina Kowalska, foi instituído o Domingo da Misericórdia. Não é por acaso, porque foi exatamente a liturgia que nos apresenta e, como sabeis, quer a Páscoa, quer o Natal, os primeiros 8 dias, que para nós são dias diferentes, são 8 dias, não é? Na liturgia é como se fosse um dia só. Desde a Vigília Pascal até ao Domingo da Misericórdia, temos um só dia, não é? O grande dia da Páscoa. E então, nesse mesmo dia de Páscoa, nesse dia da ressurreição do Senhor, que foi ao domingo, primeiro dia da semana, ele aparece para derramar naturalmente o Espírito Santo e nessa condição dá-lhes também o poder de perdoarem os pecados. Recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoar dos pecados se-lhes são perdoados, àqueles a quem os retiverdes se-lhes são retidos. Isto encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos 22 a 23. Não tínhamos encontrado antes, digamos, da paixão e morte do Senhor, nenhum momento tão decisivo, tão marcante como este, não é? Em que Jesus, embora tivesse contado parábolas e tivesse mostrado também ele mesmo a capacidade de perdoar e, sobretudo, na sua paixão, no seu grande sofrimento, desta forma de dizer abertamente como devem ser perdoados os pecados, só o conhecemos a partir do dia da ressurreição. Mas há um texto a quem Jesus faz alusão no capítulo 15 de São Lucas, que é muito importante e que às vezes nós temos uma tentação muito grande, que é: eu já sei o texto, já conheço esse texto, pronto, e não saboreamos palavra por palavra. E esta parábola do capítulo 15, embora, se nós abrirmos a Bíblia, parecem várias parábolas, mas é uma só. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido e filho fiel. Nós conhecemos-la por filho pródigo,
Mas na verdade, o nome correto seria o Pai da Misericórdia. Eu não vou aprofundar muito, mas gostaria de dar umas notas sobre este mesmo texto de São Lucas, no capítulo 15, que embora escutemos mais vezes durante o ano, mas há um domingo por excelência na Quaresma em que escutamos este texto, particularmente no ano C. E é importante percebermos que este texto revela, e por isso é que não é tão correto chamarmos filho pródigo, mas olhando para os personagens do texto, nós temos um pai e dois filhos. Este pai simboliza Deus e os dois filhos é cada um de nós. Não são dois grupos de pessoas. Também há uma tentação de pensar que há um grupo de pessoas que são um filho mais velho e outros são um filho mais novo. Não. Cada um de nós, eu digo assim um bocado na brincadeira, temos uma costela do filho mais novo e outra do filho mais velho. Então, em que é que consta esta história? Que toda a gente sabe, mas que digo, às vezes por tão conhecida estar, podemos banalizá-la. Mas é importante tomar nota nos pormenores, e eles não são descabidos, nem são para entreter ninguém. Há um pai com dois filhos, um pai que tem uma grande riqueza, pois Deus naturalmente tem todos os poderes do mundo, não é? E um dos filhos, o mais novo, pede a herança. Ora, o primeiro pecado não está em gastar a herança mais tarde. O primeiro grande pecado está em pedir herança ao pai, coisa que normalmente só acontece após a morte dos pais. Só a partir daí é que há herança é dos filhos, a não ser que os pais expressamente, pois digam antes, querem já repartir, salvaguardando até à sua morte os seus bens, mas de quem é que já vão ser, pode acontecer. Mas mesmo quando os pais repartem os bens pelos filhos em vida, salvaguardam até ao fim da sua existência, para que não fiquem depois sem nada, não é? Mas este filho, quando pede ao pai, está no fundo, e por isso é que este é o primeiro grande pecado, a dizer ao pai: tu morrestes para mim, não preciso mais de ti. Não é? Portanto, este é que é o pecado principal, é afastar-se do pai, pegar nos bens e esbanjá-los. E quando facilmente é muito compreensível, esbanjar é fácil porque só tira do monte e não volta a colocar lá. E depois as circunstâncias foram aquelas que nós conhecemos, não havendo nada, vai procurar trabalho, aquilo que lhe dão, sujeita-se àquilo que for. Para um judeu trabalhar com porcos é uma coisa muito, muito ingrata, não é? Apesar desta contradição, em Israel talvez seja o país onde se faz a criação maior de porcos, mas é uma região de Israel, não é o país todo, não é? E portanto grande parte dos judeus não lidam com porcos, não é? São animais impuros, já por isso o nome, porco, não é? É um animal sujo. Então, para um judeu lidar com porcos, é preciso haver muita fome, não é? E com uma agravante, nem sequer poder comer as bolotas. Portanto, reparem, este moço chega a um ponto em que ele sabe que o pai já não existe, na sua cabeça, não é? Porque ele próprio, ao pedir herança, diz: pai, tu acabaste para mim, não preciso mais de ti para nada, não é? Então recorda-se que na casa do pai, ele já não tem lugar como filho, mas ao menos pode ser um empregado. E é a fome que o traz de volta. Nem é tanto o arrependimento, é a fome. Ele já sabe que não é filho, não merece ser chamado filho. Ele sabe disso. Ele prepara um discurso, não é? Mas a fome é que o leva, porque na casa do pai, como empregado, ele pode todos os dias trabalhar, sim, mas tem a comida pronta na mesa, ao fim do dia recebe o salário, porque naquele tempo o salário era pago no fim ao pôr do sol, e portanto ele sabe que tinha a sua vida garantida. E volta. A grande surpresa, a grande maravilha, está exatamente naquele pai que nunca deixou de ver este filho como o seu filho, nunca deixou de ver, apesar do filho arrumar o pai. Então este pai vai esperando sempre, está sempre à espreita. E curiosamente, um outro pormenor que também é importante termos em conta: um judeu com idade, digamos um judeu maior, não é? Para nos chamar
Não gosto muito da palavra velhos, mas uma pessoa já com grande idade, por duas razões. Não corre, porque já não tem aquela força de um atleta. Mas por princípio, até por questão cultural, um judeu adulto não corre. Para darem um exemplo, se uma pessoa for para o autocarro e o autocarro chegar à paragem, vê que a pessoa vem ali um bocado desviada, não está na paragem, o autocarro para, espera que a pessoa chegue, entra, e quem está no autocarro não reclama. Imaginemos aqui em Portugal, se alguém estivesse à espera do autocarro e ainda viesse longe, nem o autocarro ficava à espera da pessoa, nem os que estavam dentro do autocarro ficavam calados, né? Enfim, são questões culturais. Ali é uma questão de respeito, né? De cultura. Portanto, o judeu não corre, porque já tem alguma idade, é uma pessoa com estatuto, então vem devagar. Agora reparem, o que é que o nosso texto diz? O pai correu apressadamente ao encontro do filho. Não é? Portanto, um judeu, porque já é ancião, não corre. Mas este pai corre velozmente. Portanto, quem tem mais ânsia de recuperar o filho é o pai. Não é o filho em si mesmo, mas o pai é que tem esta coragem de o querer recuperar para bem. Então, e reparem, não permite sequer que o filho diga o discurso todo. A meio do discurso para e diz: eu porque contra o céu contra a terra, e acabou, e o pai abraça. O filho viria certamente muito sujo, maltrapilho, é compreensível, mas o pai não tem nojo, abraça. E não só abraça, como vai revesti-lo de filho. As sandálias, até os pobres andavam descalços, mas os filhos tinham direito a ter sandálias. O anel significa o símbolo da família, né? A túnica branca, portanto, aquele rapaz volta a ser restabelecido como filho. E ele só queria ser empregado. Aqui está a grandeza. Né? Agora temos o filho mais velho, que muitas vezes é elogiado, dizem-se que tem razão, porque até foi um rapazito que esteve sempre em casa a trabalhar, também não é justo o pai não lhe dar um cabritito. Mas reparem, tudo isso é uma interpretação errada. O mais velho nunca foi filho. O mais velho comportou-se sempre como um empregado. E o texto diz com toda a clareza. Reparem, um filho é dono da casa. Ao chegar do campo, ouvindo as músicas, vendo a festa, por que não entrou em casa, sendo filho? Porque ele se considerava apenas um empregado. Então não é capaz de entrar em casa. E até reclama. E quando dizem que foi o irmão que chegou de fora, não sei quantos, então faz uma birra, né? Como é próprio das crianças, e não entra. E agora reparem, quem é que vem ao encontro? Novamente o pai. Com a mesma serenidade, com a mesma postura, vem ter com este filho. Que apenas queria um cabrito, quando o pai estava disposto a dar-lhe uma vitela. Né? Mas o filho é tão raquítico, é tão pobre de espírito, que não passa de um empregado. Nunca se vê como filho. Esteve sempre ali em casa, mas nunca sentiu ser filho. E o pai trata-o com carinho, com ternura, como sempre o tratou. Mas ele não se quis aperceber disso, não é? E depois é assim, este texto é curiosamente fica em aberto. Porquê? Nós temos sempre tendência a tomar partido pelos personagens, não é? Isto quer dizer também, se eu for capaz de entrar na festa, então é porque reconheci o amor de Deus Pai. Mas se não entrarmos na festa, a gente não sabe. O texto não diz, não é? Porque fica em aberto para nós. Aliás, há muitos textos bíblicos em que nós estamos implicados. Dou-vos apenas um exemplo. Sempre que se falar em dois personagens e só dissermos o nome de um, o outro personagem sou eu. Portanto, sou lá implicado. Aquele exemplo muito claro, também de São Lucas, no capítulo 24, os discípulos de Emaús. Só sabemos o nome de um. Então significa, o outro sou eu. A qualquer momento podemos também passar por desânimos, por tristezas, vamos a caminho, mas não percebemos nada. Ora, também aqui, este mesmo texto, do capítulo 15, fica em aberto. Se eu reconhecer que sou filho de Deus, muito amado, eu vou entrar na festa. Eu quero festa. Se não reconhecer que sou filho muito amado de Deus,
ficarei cá fora como o filho mais velho e nunca reconhecerei o amor de Deus. Não é? Então, esta parábola não é para falar de um filho que pecou e que se arrependeu e que veio, nada disso. Isso seria tudo uma ilusão. É um texto que mostra como é que Deus Pai se comporta comigo. E todos nós tivemos atitudes como ao mais velho e como ao mais novo. Por isso é que estes 2 filhos é cada um de nós. Em alturas tantas da vida nós quisemos estar fora de Deus, não pensar como Deus, não querer nada com Deus na minha vida, e depois mais tarde, se calhar até voltamos ao encontro com Deus, não é? Quantas pessoas na sua juventude afastaram-se de Deus, não é? Mas depois voltaram. E quantos, sendo batizados, nunca se sentiram filhos de Deus, e muito menos filhos muito amados. Então reparem, é importante esta consciência. Como é que eu me sinto na minha vida? Filho muito amado de Deus? Ou apenas um empregado? Ou apenas um trabalhador? Não é? Porque pode acontecer. Isto pode acontecer connosco. Aliás, Jesus não conta as parábolas para nos entreter, mas para nos advertir dos erros aos quais podemos cair. Então esta parábola, que na verdadeira acessão da palavra, que significa o Pai da misericórdia, e este pai que tem o cuidado de acolher os filhos, seja porque foram mais malandros na juventude ou porque foram mais frios durante a vida. Repito, pode haver muito boa gente batizada, que vai à missa ao domingo, mas que não se sente filho amado de Deus. Então é preciso perceber onde é que eu estou, em que patamar é que eu estou. Estou como aquele filho que não quer saber mais do pai, depois apenas quer ser trabalhador, ou estou como aquele que nunca se sentiu filho, mas depois foi capaz de ouvir o pai, não é? Será que nós também temos de ouvir este nosso pai? Então, esta parábola do capítulo 15 de São Lucas vem mostrar-nos claramente a importância de reconhecermos o perdão que Deus nos quer dar. E por isso Jesus, sabendo da nossa fragilidade, instituiu esta capacidade de perdoar logo no dia da ressurreição, que é o dia em que Ele vai para junto de Deus, mas quem vai conduzir a igreja são os apóstolos, os bispos, não é? E esses sim têm o poder de perdoar. A partir daí, a igreja ficou com este poder de perdoar os pecados constantemente, para refazer as vidas interiormente, para curar as muitas feridas que a vida vai dando ao longo da vida. Então reparem, este sacramento que, por isso é que cura, não é? Se há muitas feridas, elas são curadas. E reparem, a missão dos apóstolos não era só fazer milagres, ou proporcionar milagres, mas o grande milagre passava por esta cura interior, por esta confissão, por este saber reconhecer os pecados, como Jesus sempre fez, não é? Se repararmos, Jesus, embora curasse muita gente, mas também associa muitas vezes a cura com os pecados. Os teus pecados estão perdoados. Não diz, tu estás curado. Diz os teus pecados. Até porque o pecado também é fonte de doenças, não é? Pode ser a origem de muitas doenças. Então é importante irmos à raiz, e a raiz é de facto o perdão. E há uma pergunta que se faz muitas vezes, quem pode perdoar os pecados? Pois quem perdoa, na acessão da palavra, é Deus. Né? Mas Deus quis deixar estes intermediários, ao dar o poder aos apóstolos e aos seus sucessores, que são os bispos, e aos seus colaboradores, que são os presbíteros, os padres, esta capacidade porquê? Até porque nós, reparem, se fosse como muitos dizem, e muitos que não se confessam dizem, eu confesso-me a Deus diretamente, não é? O que é uma tontice. Nem o Papa o faz, nem os bispos, nem os padres, nem os religiosos. Ninguém do povo de Deus se pode confessar a Deus diretamente. Nós podemos reconhecer diante de Deus que somos pecadores. Isso podemos e devemos fazê-lo. Aliás, fazemos-lo sempre em cada missa, no ato penitencial. Tive cuidado de dizer nesse dia, que falei isto, nesse momento nós não somos perdoados dos pecados. O perdão dos pecados só acontece no sacramento da reconciliação. Mas, nesse momento da missa, nós somos convidados a reconhecer que pecamos, pelos vários pontos que já vimos noutro programa, por pensamentos, palavras, por atos, por omissões, nós pecamos, somos pecadores, e queremos reconhecer diante de Deus e diante dos irmãos.
Isto para quê? Para também não termos aquela pompa, aquele orgulho de dizer eu é que sou bom, eu é que faço, eu é que aconteço. Não. Estamos ali todos, numa missa, numa celebração, reconhecendo com muita humildade que somos todos pecadores. Ninguém se pode julgar superior aos outros. Mas, de fundo, o perdão só acontece aqui quando eu me reconcilio com o Senhor. Então Jesus, deixando-nos os apóstolos e os bispos e os sacerdotes, é também para que a gente tenha consciência de que estamos a falar diante de alguém que nos compreende, que é humano como nós, também é pecador como nós, mas que naquele lugar representa Jesus, até porque pelo revestimento, quanto mais não seja pela estola por cima da sua roupa, pode ser o sinal visível que está ali em nome de Jesus, mas de preferência deve estar revestido de túnica e estola para poder perdoar os pecados em nome de Jesus e para que também nos sintamos mais acolhidos. E há muitos aspectos a ter em conta e que podem ajudar a percebermos que não há confissão diretamente a Deus, de forma nenhuma. Até porque o sacerdote, quando está no confessionário, representa duas coisas. Deus, que tem o poder de perdoar, e representa os irmãos a quem nós ofendemos. Portanto, de alguma forma, quando nós cometemos um pecado, ofendemos a Deus e aos outros. Porque ofendendo os outros, também se ofende o Criador. Não é? Então é importante tomar consciência que este ofender a Deus não ficou só por aqui. Também, ora, o sacerdote é aquele que está ali em nome dos dois, não é? Em nome do povo, dos meus irmãos e em nome do Senhor. Por outro lado, também para que a gente não há uma expressão que se usa, barrer para baixo do tapete, não é? Nós temos a tentação de às vezes tentar esconder, e se tivermos alguém, não é que faça muitas perguntas, mas que nos ajude, porque às vezes pode acontecer, chegar ao confessionário por algum nervosismo, porque ninguém tem alegria de expor os seus defeitos, naturalmente, não é? Mas só com muita humildade. Mas às vezes com a ajuda do sacerdote, que pode fazer uma pergunta para desbloquear, ajuda-nos naturalmente. Não é? Não é que a missão do padre seja fazer muitas perguntas, não é? Por curiosidade, não. É só para ajudar a que a pessoa depois possa orientar-se. Quantas vezes é preciso dizer o que é o pecado, porque a pessoa também não tem consciência, não tem noção do que é pecado, quer se confessar, sim, mas não tem. Então vamos ajudá-la a perceber isso, não é? Como é que eu posso pecar, em que circunstâncias, quais são os principais pecados. Mas, então por isso é que é importante haver alguém que seja o intermediário, não é? Que nos dá o abraço de Deus, não nos abraçando fisicamente, mas dando-nos o abraço da absolvição, que é tão importante. E é, de facto, uma oração que nós devemos saborear sempre, não é? E esta oração da absolvição, que não temos que saber de cor, não é isso que está em causa, mas saboreá-la sempre que a escutarmos. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Portanto, esta oração, que sempre que eu me confesso, aquele sacerdote que está ali a atender-me de confissão, me diz para que nesse momento sinta o perdão total dos meus pecados. O que faz uma pessoa arrependida faz com que a pessoa se aproxime muito mais de Deus, tenha consciência que quanto mais estou próximo de Deus, mais revejo as minhas fraquezas, fragilidades. Imaginai uma mesa numa sala, mas onde durante muito tempo não houve nenhuma atividade. Se nós, à noite, formos ver essa mesa, achamos que está limpa. Mas se durante o dia abrirmos as janelas da casa e o sol incidir sobre aquela mesa, vamos ver muitas gotículas de pó, não é? Vamos perceber que não está tão limpa como isso. Ou seja, quando me aproximo de Deus, também sou capaz de rever melhor os meus defeitos, as minhas imperfeições. Porque à luz de Deus, não é? Eu sou capaz de ver também as minhas misérias. E isso é importante para me arrepender,
perceber claramente que eu preciso estar mais em sintonia com Deus para perceber onde é que eu falhei, se foi por omissão, se foi por palavras, por pensamentos, e isso é que me vai permitir depois também uma mudança maior, mais consciente da minha vida. Quero a Deus que todos nós nos possamos preparar bem para uma boa confissão, não apenas nas alturas festivas do ano, mas sempre que necessário, e sempre que necessário fazer uma confissão bem feita, sempre que nos confessamos, uma confissão bem feita, não é só algumas vezes, é sempre, não é? Até para que haja depois aumento da graça de Deus e, naturalmente, possamos erradicar da nossa vida tudo que sejam as tendências para o pecado. Permita uma comparação, mas imaginemos uma pessoa com um cancro, não é? Quando vai a uma cirurgia, procura-se limpar todas aquelas células mortas para que não haja mais contaminação. Na confissão trata-se disso, limpar tudo para que não haja de facto, não fiquemos sempre naquela concupiscência do pecado. Para que isto aconteça, preciso preparar-me bem e preciso da graça de Deus, do seu auxílio, então invoquemos a sua bênção sobre nós para sermos bons filhos e penitentes autênticos, bem esclarecidos e bem preparados para uma confissão verdadeiramente bem feita, que nos traduz também em nós uma graça de Deus muito maior. Que esta bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.